Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá, mais uma aula de língua portuguesa, na qual, nessa semana nós abordaremos o estudo das preposições, tá? Só relembrando, gente, que nós já vimos no início do ano, a gente teve uma noção de sintaxe, né? Os termos principais da oração que eu apresentei para vocês, sujeito e predicado, tá? Nós conhecemos o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado, no qual o núcleo do sujeito seria o nome e o núcleo do predicado seria o verbo. E esses núcleos eles também recebem, né, o nome de sintagmas, como nós vimos, sintagma nominal e sintagma verbal. Nós também estudamos, no decorrer, os pronomes relativos, né? Nós vimos, gente, que os pronomes relativos são aqueles que fazem referência a nomes ou termos já mencionados dentro de uma frase, né? De modo que ela não venha repetir. Isso acontece muito dentro do período composto, né? O período que tem mais de uma oração, né? Quando eu vou fazer essa interligação de uma com outra, certo? Para a gente poder dar continuidade na sintaxe, para essa semana eu preparei as preposições e semana que vem nós entraremos nos termos essenciais da oração: objeto direto, objeto indireto, a transitividade do verbo, tá? Então, para que a gente possa abordar, né, esse assunto, primeiro a gente tem que conhecer então as preposições. O que seria então essas preposições? Preposição, gente, são palavras, né, que ligam duas outras palavras ou expressões ou termos de modo que o sentido de uma oração venha estabelecer um outro sentido com a continuação da outra, né? Por exemplo, eu coloquei para vocês aqui, ó, a TV a cabo acabou com o nosso relacionamento. Para a gente entender então a função da preposição dentro desta frase, pessoal, eu vou fazer primeiro uma análise sintática, conforme, né, eu já fiz em outras aulas, né, para vocês relembrarem. Quem que seria o sujeito dessa oração? Quem que acabou com o relacionamento? A TV a cabo. Então nós estamos falando da TV a cabo. Quando a gente sabe de quem que nós estamos falando, nós temos o sujeito da minha oração. Tudo que sobraste seria o meu predicado. Lembram disso? Núcleo do sujeito. A TV, né? Seria TV, o objeto, televisão. Estou falando da TV. Qual que é o núcleo do meu predicado? O verbo acabar. Ela fez alguma coisa, ela acabou. Só que com o que ela acabou? A expressão nosso relacionamento. Prestem atenção nessa palavrinha com. O com, gente, é uma preposição, tá? Que está ligando o verbo, a ação da TV de acabar com alguma coisa, que foi com o relacionamento de alguém, tá? Então essa é a função da preposição: ligar o verbo, né, que indica a ação de um sujeito a um termo que está sendo mencionado, né, ao que causou, no caso, né, aqui dentro da frase, para que a frase completa ela venha ter um sentido, esse enunciado, certo? Então, pessoal, coloquei para vocês a listinha das preposições. São elas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, no sentido de colocar, né? Por isso que eu coloquei o verbo pôr aqui para vocês, no sentido verbal, mas ele entra como preposição: sem, sobre e traz. Certo até aqui, pessoal? Então, essa é a função principal das preposições. Agora, gente, prestem bastante atenção nessa regrinha, porque no material de vocês vão ver isso, tá? Eu vou falar de combinação e de contração de palavras que acontece não só dentro das preposições. Isso também pode acontecer em palavras compostas, né? Quando eu posso nomear um único objeto, eu uso o substantivo composto. Isso acontece muito também, tá? Adjetivos compostos. Isso são coisas que eu vou estar trazendo para vocês com mais calma nas próximas aulas,
tá? Mas o que que seria combinação e o que que seria contração? Por exemplo, a menina, ela foi ao cinema. Presta atenção nessa frase aqui. Quem vai? Vai a algum lugar. Então, se alguém vai a algum lugar, eu preciso de uma preposição. O verbo em si, ele pede uma preposição. Quem vai, vai a. Ou quem foi, foi a algum lugar. A menina foi aonde? Ao cinema. Se eu estou usando a preposição a, professor, por que eu tenho o aqui? O, gente, ele indica que o cinema, né, o lugar que ela foi, só que ele é um substantivo que masculino. É o nome do lugar que ela foi. E esse nome está no masculino, cinema. O cinema que a gente fala. Então, o que seria a combinação? A junção. Eu vou unir a preposição a mais o artigo o. Pode ser ao ou aos, né? A menina foi ao cinema. Mas por que existe uma combinação? Porque eu apenas estou unindo, né, a preposição a mais o artigo. Eu estou unindo as duas letras e o som aparece aqui. Eu não estou eliminando nenhuma, tá? A mesma coisa acontece com o advérbio onde, que é o advérbio de lugar, né? Aonde vai você? A preposição indicando, né? Quem vai a algum lugar, como eu falei para vocês. O onde, advérbio de lugar, como tá tendo o aonde eu uso para lugar específico, aonde vai você. Então eu tenho a união sem que a perda de letras, certo? A perda de sons, de fonemas. Então a gente tem a combinação das preposições nesse caso. E contração? A contração, gente, quando acontece, por exemplo, com a preposição a, de, em, per, mais artigos ou pronomes, que a gente vai fazer o uso aqui, eu vou colocar o exemplo para vocês, em que a gente tem perda de fonemas, perda de sons. O dono do porco queria abri-lo. O dono, ele é dono de alguma coisa. Sempre pensa nisso. Se ele é dono de alguma coisa, eu tenho a qual preposição aqui? De, certo? O porco é um substantivo masculino, certo? Então, o dono de o porco? Não. Eu vou fazer a contração aqui, a contração. Eu elimino o som do e junto com o artigo o. Aí fica do, certo? Perceberam? Ele é dono de alguma coisa. Então eu tenho de e, eu vou colocar aqui, certo? Vamos supor que tem um e aqui, igual eu fiz aqui para vocês. Só que fica dono de o porco? Não. Eu elimino o e junto do, o dono do porco queria abri-lo. Então, quando a gente tem perda de uma letra, ou seja, a gente perde o som de uma letra, a perda fonológica, perda de um fonema, nós temos a contração das preposições. Certinho? Então, estudem essas preposições, tá? Façam os exercícios que está no material de vocês. Eu vou aguardar vocês estarem me enviando, certo? Qualquer dúvida, gente, eu continuo no meu WhatsApp à disposição de vocês, tá? Para que a gente possa aí da melhor maneira possível estar estudando. Pessoal, só para constar aqui, vocês receberam esse material, tá? Ó, semanas de estudos 1. Para essa semana, então, vocês façam o estudo das preposições, resolvam todos os exercícios, tá? Aqui os valores semânticos das preposições também, vocês resolvam todos eles, certo? Para essa semana, até sexta-feira. A partir da semana que vem, nós entraremos em transitividade verbal, objeto direto e objeto indireto. Por quê? Nós temos que estudar as preposições para poder entender, de fato, esses termos essenciais dentro da oração, certo? Então, uma boa semana de estudos e aguardo vocês até sexta-feira, né? Primeiro, com os exercícios prontos sobre as preposições, para que na semana que vem a gente venha dar continuidade à transitividade verbal.
Um grande abraço.